IA virou commodity, todo mundo tem que usar. Sem IA, sua empresa morre. E quando eu falo que ela morre, não é porque IA é moda, mas porque o jogo mudou completamente depois dela. Na minha empresa, nós temos um mantra que fala que se nós não estivermos totalmente diferente em 6 meses, daqui a 2 anos estaremos fora do mercado. E não tô falando só da empresa não, tô falando de nós profissionais também. Só que as coisas elas nunca mudaram tão rápido como agora. Eu ainda não sei o quanto que IA vai eliminar de trabalho humano, mas o que eu sei é que é cada vez mais. Os modelos, eles não param de evoluir, tem muito investimento ali, alguns dizem que tem até uma bolha de IA para estourar, mas até lá o crescimento vai continuar sendo exponencial. Então a gente precisa tomar uma escolha, se a gente vai surfar essa onda ou se vai deixar ela arrastar a gente como um tsunami. Eu sou Lauro Statari, empreendo há 21 anos e eu vou provar para vocês que sem tecnologia os dias do seu negócio estão contados. E também como enxergar isso lá atrás mudou absurdamente o meu negócio. No vídeo de hoje eu vou te contar como eu fiz isso na THX, saindo do analógico para o digital, o porquê que a IA dá resultado na prática, os 6 porquês que importam, e no final eu vou te entregar o meu método em 2 etapas, mais uma matriz, para você decidir em 30 segundos onde vale a pena aplicar a IA no seu negócio. Se você guardar só esse final do vídeo, já valeu a pena. Mas não adianta ser engraçadão e pular lá para o final, porque sem o contexto você também não vai entender nada. Então vamos lá. Hoje tem empresa operando com menos gente, menos erros, mais velocidade e muito mais previsibilidade, usando a IA como um multiplicador, como um potencializador. Eu entendi que IA é deflacionária, porque enquanto o seu concorrente que usa IA baixa o custo por transação, aumenta a margem e atende muito mais rápido e melhor o seu cliente, você continua perdendo terreno. Eu enxerguei isso muito antes desse boom de IA. Era 2017 quando eu comecei a me movimentar nesse sentido. E agora eu vou te contar de uma forma bem objetiva, muito simples, cara, como que eu fiz isso na THX. Onde a gente errou muito, e quais foram os golaços que a gente fez. Eu sou fundador de uma empresa num mercado muito tradicional, que é o de transporte de cargas rodoviárias. Eu fundei essa empresa lá em 2010, uma empresa super tradicional. O meu sonho era ter um barracão, um pátio cheio de caminhões, videozinho dos caminhões andando pela BR institucional. Esse era o meu sonho grande. E eu estava indo bem nesse sentido. Até que eu cheguei em 2016 ali com faturamento de 18 milhões, eu já tinha 38 colaboradores na época, e daí em 2017 eu fui para uma imersão em São Paulo, numa busca frenética por conhecimento que eu estava desde 2013 já, e naquele momento, no final daquele treinamento, depois de 3 dias, num sábado à tarde, o palestrante, para finalizar o nosso encontro, fez a seguinte provocação. Falou, pô, legal, vieram para cá, captaram muita informação, agora vocês têm o desafio de como que vocês vão aplicar tudo isso no negócio de vocês, mas antes eu tenho uma missão para vocês. Volte para suas casas, descanse com as suas famílias, segunda-feira monta um arrum com seus líderes e comece a montar um negócio que vai quebrar a sua empresa. Eu voltei de São Paulo para Curitiba com aquilo encucado na minha cabeça. Falei, cara, o que vai disruptar o meu mercado? O que vai quebrar o meu negócio? Então eu desenhei lá um plano e eu comecei a reestruturar, ressignificar toda a minha empresa. E para eu fazer isso, depois que eu tomei essa decisão de pivotar, eu tive 3 fases muito claras, emblemáticas para o meu negócio. E eu vou te apresentar quais foram essas 3 fases. A primeira fase, lá em 2017, foi a decisão de pivotar o negócio, de quebrar o meu modelo de negócio, de desconstruir muita coisa na minha cabeça e de convencer o meu time que a gente precisava fazer essa mudança. Então, se você tomar a decisão de ser uma empresa mais moderna, uma empresa mais tecnológica, uma empresa mais inovadora, você vai precisar convencer o seu time. Isso é uma missão muito árdua que não dá para você terceirizar. É você, que é o founder, que é o líder, que é o ponta de lança da tua empresa que tem que fazer isso. Então, enquanto eu montava esse plano, o que eu entendi? Que para competir de forma analógica, no estilo tupiniquim, contra quem tem um sistema de trabalho voltado à escala, seria uma espécie de suicídio lento. Então, eu entrei na fase 2, que em 2020 eu entendi que não dava para escalar sem tecnologia. A gente era Customer Center desde lá do começo, a gente tinha um produto muito legal, mas eu não tinha capacidade de escalar. Nós tínhamos, depois que eu pivotei o modelo de negócio, um sistema de trabalho novo, pessoas mais alinhadas, mas faltava tech na parada, faltava aquele negócio de acelerar. E contratar tudo de fora não estava dando a velocidade que eu queria. Então eu decidi montar o meu primeiro time de tecnologia. O primeiro time lá em 2020 tinha um tech lead, um dev e um estagiário. Foi com esse time que eu decidi pivotar o meu negócio para um modelo mais tecnológico. Então sim, demandou de um pouco mais de investimento. Naquela época eu já tinha um tamanho razoável que me permitia fazer isso, mas a tomar a decisão e de fato tirar
tirar aquilo do papel fez toda a diferença, porque se eu não tivesse trazido aquele time naquele momento, eu jamais teria conseguido fazer isso. Aí beleza, eu trouxe esse time, a gente entendeu que a gente precisava inovar, que a gente precisava focar em melhoria contínua, que a gente precisava desconstruir muita coisa, só que daí veio a fase 3. E nessa fase eu construí um elefante branco, eu construí um sistema muito pesado, demandava de muita manutenção, o meu time não conseguia trabalhar em novas ferramentas, em novas features, porque ele estava o tempo inteiro corrigindo os bugs daquele sistema enorme. Eu também automatizei um monte de coisa que não precisava. O fato é que a gente se apaixonou pelas soluções, a gente se apaixonou pelas ferramentas, pela tecnologia, por alguns modelos de linguagem, mas a gente esqueceu o principal. Que problema eu quero resolver? E foi quando eu aprendi que o que realmente funciona é foco no problema e não na tecnologia, não na linguagem, é que a coisa andou. E uma coisa que eu te falo para você que quer começar a ir para esse lado é entender que tem muito dev que ele é apaixonado por uma linguagem, por uma ferramenta, por algum tipo de tecnologia. E o que você precisa alinhar muito com o seu time de tecnologia é que eles precisam ser apaixonados por resolver problema. E o resultado dessa mudança simples de mentalidade, ela grita. A gente cresceu 236% em 3 anos, com basicamente o mesmo time. A gente virou referência de inovação no nosso estado. A gente foi eleita a 3ª empresa mais inovadora do estado do Paraná. E o mais importante, a empresa criou uma cultura de melhoria contínua e nos tornamos uma empresa muito mais rápida. Agora me diz, como que uma empresa parada no tempo vai competir com uma logtech como nós nos próximos anos? A resposta é muito simples, ela não vai. E eu tô super animado, porque tem uma baita oportunidade lá na frente para quem está se mexendo agora. Tem muita gente no meu mercado que ainda acha que está em 1990 e essa galera vai morrer. E eu tenho certeza que se você olhar para o seu mercado, você vai conseguir enxergar exatamente que tem muitos players que hoje estão dominando o mercado e que vão futuramente talvez ser um pouco daquela história que já está um pouco batida, mas de Blockbuster que não viu a chegada da Netflix, da Kodak que morreu quando a Apple lançou o iPhone e por aí vai. Como que você vai desconstruir o seu negócio? Como que você vai fazer igual eu? Como que você vai matar o seu negócio para construir um negócio que vai de fato disruptar ou que no mínimo vai continuar sendo relevante nos próximos anos? Acho que essa tem que ser a tua missão como ponta de lança da tua companhia. E agora eu vou trazer os 6 porquês de você implementar IA no seu negócio. Eu sei que não é só automação, que existem maneiras muito mais profundas e elaboradas para aplicar, mas isso é um papo para quando você estiver já entregando o básico. Olha o que eu aprontei só com um feijão e arroz em termos de tecnologia. Em 2021, eu faturei 17 milhões com 35 pessoas. Esse ano eu vou faturar mais de 50 com umas 47. Usar IA é como cortar uma árvore com um sabre de luz, ao invés de um serrote. Tipo, facilita demais as coisas. É um catalisador gigantesco. Então vamos lá, eu vou te apresentar agora qual que é o primeiro ganho, qual é o primeiro porquê de você implementar a IA. Você vai ter um ganho absurdo de produtividade sem precisar contratar mais gente. Eu acho que esse é o sonho, né, de todo empreendedor. Como que eu escalo meu negócio mantendo o meu custo fixo sob controle? IA, ele é um multiplicador de capacidade em tarefa que é repetitiva e cognitiva. Então você vai conseguir resumir e comparar informação, classificar e preencher sistemas como o CRM, por exemplo, revisar e gerar insights, tipo de pitch, de atendimento, buscar dados em documentos e responder com base neles. A IA ela é uma espécie de exoesqueleto, ela é uma armadura. Ela vai gerar autonomia para os seus liderados, e o principal, ela vai liberar os seus gestores para ficar mais no tático e no estratégico, ao invés de ficar o tempo inteiro apagando incêndio, respondendo coisas básicas, coisas que a IA já consegue fazer com muita tranquilidade. O segundo porquê é que ela vai aumentar a velocidade de resposta. Isso vai aumentar absurdamente o SLA e a experiência do seu cliente vai ser melhorada de forma exponencial. Aqui eu estou falando daquelas respostas óbvias que o seu time tem que ficar dando para o seu cliente, para os seus fornecedores, ou até na troca entre os próprios times da empresa. Isso gera uma improdutividade absurda. Se você responder mais rápido e com consistência, o cliente percebe mais valor, a equipe sofre muito menos pressão, você fecha mais venda e você retém mais seus clientes. Resumo, a IA acelera a triagem, diagnóstico e a primeira resposta. Aquilo que é básico não tem mais por que o seu time ficar respondendo. A IA já faz isso muitíssimo bem. Agora vamos para o terceiro porquê que você tem que implementar IA no seu negócio, que é a padronização de execução. Toda empresa
tem um herói. Aquele cara que sabe fazer tudo e que quando se ausenta vira um pandemônio. Isso já aconteceu tantas vezes aqui na THX que eu não consigo nem contar. Mas agora a IA está assumindo esse papel. Não quer dizer que está 100% ainda, mas hoje está muito mais sob controle, o capital intelectual está muito mais na nossa mão. Mas para você conseguir fazer isso, o primeiro passo é que você precisa documentar tudo. Toda tarefa que se repete tem que ter um playbook ou uma instrução de trabalho demonstrando exatamente como que você faz aquilo. Com IA e um playbook bem definido, você transforma qualquer processo em algo replicável. Um onboard de novo colaborador ele é 10 vezes mais rápido, o padrão de qualidade ele é muito mais linear e a cereja do bolo. Se alguém bom for embora, o capital intelectual fica. Quantas vezes tive que ficar me humilhando para quem já tinha ido embora da THX, que já estava com a cabeça em outro lugar, para saber onde que estava tal documento, que resposta que ele tinha dado para tal pessoa. Hoje, com o que a gente tem em termos de estruturação de dados e processos de utilização de IA para ler tudo isso, eu já não tenho mais esse problema. O capital intelectual, a forma de executar as coisas, ela está com a gente, sabe? A gente tem o poder sobre isso. Mas aqui também vai uma dica extra. Você não escala a complexidade. A IA, ela exige que você simplifique as coisas. E essa é uma excelente notícia, porque quanto mais você simplificar as coisas, menos erros, menos retrabalho e menos sangue o teu time vai ter que gastar para poder entregar o resultado. E agora a gente vai para o quarto porquê que você deve implementar no seu negócio, que é o de tomar decisões melhores. Menos achismo, acabar com decisões empíricas, enfim, sair um pouco do feeling. E a aplicada em dados e contextos, ela pode apontar padrões, ela pode sugerir próximos passos, ela pode antecipar problemas com alertas, indicar priorização. Ela não é um oráculo, mas ela é um apoio muito estruturado para o seu time decidir melhor. E isso por si só já vai liberar muito do seu tempo. O quinto motivo para você aplicar IA no seu negócio é aumentar a vantagem competitiva no mercado cada vez mais rápido. Quando você opera com menor custo por transação, mais automação, mais previsibilidade, você consegue baixar o seu preço, subir margem ou melhorar absurdamente o nível de serviço. O caminho que você vai escolher vai depender muito da sua estratégia. Se você quiser ganhar mercado, você baixa preço. Se você quiser estabilizar a companhia, você foca na margem. Agora, se o seu objetivo é construir uma marca, aí você deve focar absurdamente na percepção de valor do seu cliente. E o último porquê, e meio que esse é a cereja do bolo, é liberar o time de trabalho operacional, daquele trabalho chato. Quando você tira o time do famoso copia e cola, sobe energia para resolver problema de verdade, aumenta o foco dele em melhoria contínua e melhora absurdamente o clima e diminui o turnover. Agora que você já sabe o porquê aplicar IA, pega papel e caneta que eu vou te ensinar a aplicar isso no seu negócio. Tem um jeito certo de aplicar IA e tem um jeito burro de aplicar IA. E eu já fiz os dois. E é por isso que eu simplifiquei tudo em 2 passos. Se você aplicar isso, você para de queimar caixa e energia à toa. Então vamos lá. Passo 1. Não comece pela ferramenta. Lembra dos erros que eu cometi lá atrás? Comece pelo processo, comece pelo erro. Escolha um processo que é uma dor real. E como que você faz isso? Escolhe um processo com muito volume, repetição, que esteja gerando muito retrabalho, muito erro, muito ruído e que tenha impacto claro no cliente ou no caixa. Dica extra, se você não tem métrica, você não sabe se você melhorou. Foque primeiro naqueles processos, naqueles problemas que você consegue mensurar de forma muito objetiva. Depois você vai para aqueles que você vai ter um ganho marginal ou um ganho um pouco mais empírico. O passo número 2 é que antes de aplicar IA em qualquer área, eu faço 2 perguntas. Esse é uma espécie de sistema de decisão que eu criei. A pergunta número 1 é: a IA faz melhor e mais rápido que o meu funcionário faz? A segunda pergunta é: a IA faz bem feito e meu time odeia executar essa tarefa? Se sim, qualquer uma das respostas eu avanço. Se é sim para as 2, eu paro tudo e faço na hora. Já se a resposta é não em ambas, eu não faço. Eu não invisto energia ali. Eu sei que é meio óbvio, mas às vezes a gente comete esse tipo de vacilo por não questionar aquilo que aparentemente são obviedades. Dica extra: foque na qualidade de vida do seu time. Para mim, a segunda é importante, ela é mais importante que a primeira. Eu consegui extrair do meu liderado coisas que corroem o emocional dele, vai gerar um ganho absurdo para minha empresa. Eu sempre falo que a minha primeira missão como CEO é fazer com que eles sejam felizes. Primeiro, que gente feliz não enche o saco. E segundo, que performa melhor. Então, se você tirar da mão do teu liderado
aqueles trabalhos que são repetitivos, que são chatos, que exigem foco absurdo, assim, sabe? Que tem um desgaste emocional e cognitivo grande para ele, vai sobrar mais tempo para ele cuidar melhor do seu cliente, vai sobrar mais tempo para eles interagirem entre eles, sabe? Ter ideias mais criativas. Então, foque naquilo que vai dar liberdade para o seu cliente. Agora eu pedi para o meu editor colocar aqui na tela a matriz que você vai utilizar para poder visualizar se você vai aplicar a IA naquele problema ou não. Primeiro quadrante, aquilo que a IA faz bem e meu time odeia, então é aquela coisa que você vai automatizar primeiro, que tem um impacto imediato, que deve ser a tua prioridade. O segundo é aquilo que a IA faz bem, mas meu time não odeia, então é o famoso nice to have, eu vou fazer, mas talvez não seja minha prioridade zero. Embaixo, aquilo que a IA faz mal, que os modelos ainda não entregam um bom resultado, mas meu time também odeia ou não faz tão bem. Então, nesse caso, você não automatiza, mas você corre para simplificar o processo, para treinar seu time melhor, ou, se possível, talvez até remover essa etapa, porque IA aqui não é uma solução. E se a IA faz mal e meu time não se importa em fazer, esquece e toca a vida em frente. Essa matriz ela te protege de dois vícios: vaidade e desespero. Para ficar claro, eu vou te trazer alguns exemplos de coisas que quase sempre dão certo em quase todas as empresas. Primeiro é preenchimento CRM. IA faz muito bem isso e todo vendedor odeia fazer. Quantas vezes eu já conversando com gestores de áreas comerciais de vários segmentos, eles traziam o mesmo problema. Cara, meu vendedor não alimenta CRM, papapá. Era sempre a mesma briga. Cara, agora não precisa mais disso. Hoje, enquanto o meu time está na call, tá lá coletando as informações e já alimentando no Pipe Drive. A gente não precisa mais fazer isso. E você permite que o teu vendedor, ao invés de gastar energia e perder o foco escrevendo, né, anotando aquilo que o lead, né, o cliente está falando, né, o potencial cliente está falando, ele está dando atenção, está tentando captar insight, quebrar a objeção. Então o ganho é realmente grande. A segunda coisa é conciliação bancária. A IA faz muito bem isso também e o time financeiro detesta fazer. E além disso, tem um índice de erro e retrabalho gigantesco. O terceiro item é a análise de currículos. A qualidade da análise ela cai muito depois de 100 currículos analisados. O criador fica de saco cheio, ele fica cansado, ele parece que ele está, sabe, já enxergando a mesma coisa, começa a embrulhar a visão dele ali. E ele começa a ir para uma leitura um pouco mais dinâmica, genérica e acaba perdendo de fazer aquela análise profunda. A IA faz isso muito bem hoje. Hoje, 100% dos currículos que a gente avalia dentro da THX, a gente já faz com IA e já entrega mastigadinho já para o nosso recrutador com quem que ele deve falar. E agora vamos trazer alguns exemplos de coisas que você não deve automatizar. O primeiro que a gente aboliu aqui é a aprovação de pagamentos, a liberação de crédito automático. E por que a gente não faz isso? Hoje, os melhores modelos de IA têm entre 50% e 70% de assertividade. Aí eu te pergunto, você liberaria um pagamento com 30% de chance de errar? A resposta é meio óbvia. Então, no máximo, nesse caso, a IA sugere e alguém vem, confere e aprova. Qual que é o ponto importante? Olha como as coisas começam a se conectar. Sem a conciliação bancária, o teu time tem mais tempo para fazer esse trabalho que a IA não faz bem. Então olha como você, trabalhando de forma estratégica, aplicando tecnologia onde realmente importa, você acaba tendo um ganho de produtividade, de assertividade em pontos que são de verdade cruciais para o seu negócio, onde vai de fato mexer o ponteiro da companhia. Um outro lugar onde a gente também não está usando IA até o final é para prometer prazos, gerar compromisso com o cliente. Por exemplo, no meu caso, sou uma transportadora, eu jamais mandaria para o meu cliente, pô, seu pedido vai chegar amanhã. Por que eu não faço isso? Porque se a gente errar, vira uma quebra de confiança e o custo reputacional é enorme. A IA ela pode soar confiante mesmo quando ela não tem todo o contexto. Ela precisa de dados muito apurados para trabalhar bem. E aqui não é nenhum problema da IA não conseguir fazer bem. É da gente errar na hora de construir uma base de dados que ela vai conseguir consumir. Aqui a solução é a mesma lá da liberação de crédito. A IA sugere uma resposta trazendo os dados que ela tem, alguém confere e daí dispara a mensagem para o cliente. Então, para fechar, lembre-se, IA deve entrar no negócio por 3 motivos: produtividade, qualidade e velocidade. O resto é espuma, é perfumaria. Agora, se você fizer só uma coisa hoje, que é pegar um processo da sua empresa que tem muito volume e retrabalho, aplicar as 2 perguntas mais a matriz de prioridade, eu te garanto que você vai destravar muito mais rápido do que você imagina. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal.
eu vou lançar mais ou menos 2 vídeos práticos como esse todas as semanas. E comenta aqui embaixo qual processo você vai atacar primeiro com o IA, que eu vou te dizer como eu faria se a empresa fosse minha. Porque no fim é isso, IA não substitui apenas pessoas, IA substitui empresa lenta. Nos vemos no próximo vídeo.